título da mensagem é Compromisso Integral. E o texto básico é Lucas 9, 23 a 26. E eu quero ler. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Nós vivemos numa época em que as pessoas fogem dos compromissos. E não querem compromisso com nada nem com ninguém. Nós não podemos generalizar, mas essa tem sido algo que nós temos visto no tempo que nós estamos vivendo. Essa não é uma colocação apenas de quem está falando com vocês, mas de outras pessoas com as quais convivemos, de outras igrejas, em outros lugares. Nós vivemos um tempo em que normalmente não se quer compromisso com nada. As pessoas querem uma liberdade para fazerem o que querem, quando querem, do jeito que querem. Elas chamam isso de liberdade. Foi essa mesma liberdade que foi oferecida a Adão e Eva, quando Satanás veio e sussurrou, primeiro para Eva, com a perspectiva de que eles seriam como Deus, dissemos isso na mensagem da manhã, portanto, livres para tomarem suas próprias decisões, fazerem suas próprias escolhas, enfim, serem donos do seu nariz. Mas esta, na realidade, é uma falsa liberdade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Todos nós queremos liberdade para fazer o que queremos. Essa é uma coisa bem natural e que caracteriza o ser humano. E Deus nos fez assim. Deus não nos fez robôs. Deus não nos fez pessoas automatizadas. Não somos pessoas que alguém aperta um botão e nós fazemos o que essa pessoa quer assim de forma automática. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, com a capacidade de escolha, de decisão e de pensar, como vimos hoje, de sentir. Então, a verdadeira liberdade é de um relacionamento de dependência integral do Senhor. É isso que nós temos que entender e compreender. Aquilo que parece não ser liberdade, essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é uma liberdade na qual você depende totalmente do Senhor. Isso significa também que um peso muito grande deixará de estar sobre os seus ombros, não o peso da irresponsabilidade, mas o peso de ter seus próprios pensamentos e vontade, como nós vimos hoje de manhã. É a liberdade de escolher a obediência. Essa é a verdadeira liberdade. Por isso, nosso relacionamento com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo envolve compromisso.
envolve cumplicidade. É como um casamento. Aliás, é um casamento. Eu disse que é como um casamento, e é um casamento, porque quem quer liberdade não deve nunca pensar em casar. Porque a vida de casado não é uma vida de liberdade para se fazer o que se quer. Uma vez que você escolheu se unir a uma pessoa, você não é livre para fazer tudo que você quer, do jeito que você quer. Você vai ser chamado a abrir mão da sua vontade inúmeras vezes. Quer você seja o cabeça, quer você seja a esposa, no caso, no contexto conjugal. É impossível viver um casamento sem compromisso e sem cumplicidade. A palavra de Jesus foi dirigida a todos. O texto começa dizendo, Jesus dizia a todos. Não foi a um grupo seleto de pessoas, não foi apenas para os apóstolos. A sua palavra foi dirigida a todos, ou seja, a todos nós. Todavia, seu propósito era justamente estreitar o caminho dos que o ouviam e diziam que queriam segui-lo. Jesus nunca facilitou nada, muito pelo contrário, ele sempre colocou o que nós poderíamos pensar ser impedimentos. A Bíblia diz que ele falava por parábolas para que só entendessem aqueles que realmente estivessem a fim de entender. Então, não é sem razão que suas palavras estão registradas também em Mateus 7, 13, 14. E aqui nós vemos que a porta da vida é estreita. Jesus disse, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então, em nenhum momento nós vemos algo que seja atraente do ponto de vista de quem quer ser livre para fazer o que quer. É por isso que muitas pessoas têm optado por pregar o evangelho mais barato, um evangelho em que a porta não é estreita, em que o caminho não é apertado. Não que, para que nós sejamos salvos, nós tenhamos que fazer isso ou aquilo, mas que seguir a Jesus e fazer a opção por Jesus implica em realmente assumir os riscos, as vantagens e aquilo que aparentemente poderia ser também desvantagem. É por isso que ele dizia, se alguém quer vir após mim, isso já não é para todos. Ele dizia a todos, mas esta opção não é para todos. Se alguém quer vir, não é algo imposto, não é algo que ele obriga, não é algo opressor, é para quem quer. Se alguém quer vir após mim. Se você disser eu quero, deve saber que há condições específicas para segui-lo. E ele fez
questão de deixar isso muito claro. A primeira condição, você deve negar-se a si mesmo. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é um convite para você abrir mão da sua própria vida, dos seus planos, dos seus sonhos. Não que seja errado termos sonhos, mas nós devemos sonhar com aquilo que o Senhor sonha para nós. Os nossos sonhos não devem ser os nossos sonhos, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Então eu tenho que buscar a vontade dEle, eu tenho que me achar na vontade dEle, se eu quero segui-lo. Foi isso que Jesus fez quando Ele veio ao mundo. Já mencionei esse texto 1000 vezes e hoje de manhã também eu volto a repeti-lo. Filipenses 2, 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Eu disse hoje de manhã que a palavra que é traduzida por servo não é outra senão a palavra doulos, que significa escravo. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bem, Jesus deixou a condição de Deus para viver uma vida de escravo. Não um escravo que é obrigado, que é coagido, mas alguém que realmente ofereceu a sua vida voluntariamente. Eu gosto muito do que ele disse lá em João, capítulo 10, quando ele fala sobre isso, sobre dar a sua vida. Eu espero achar aqui, se você achar antes de mim, me ajude, porque não estava no... Eu acho que é mais no início. Já achei. Capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Bem, também tem autoridade sobre a sua vida. Você pode dá-la ou não. Você pode retê-la se você quiser. Essa opção você tem, até onde isso é possível, né? Porque nós podemos fazer escolhas e decisões, mas quem diz a palavra final é Deus. Mas instantaneamente, voluntariamente, eu posso escolher. Ele nos fez com essa capacidade. Mas Jesus escolheu vir na forma humana, abrir mão da sua divindade, viver aqui como servo do Pai. E ele fez isso para viver como o Pai quer e deseja que não apenas o seu filho, mas todos nós vivamos. Por isso ele veio como modelo, ele veio para nos resgatar e como tal, ele deveria ser o primeiro
a uma obediência completa. E é por isso que a nossa obediência só é possível nele. Nós só podemos ser aquilo que ele nos ensina a fazer, porque ele foi à cruz, morreu por nós e nos deu do seu Espírito. E é por meio dele que nós podemos viver aquilo que ele nos manda viver. Ele não manda que nós façamos nada para o que não fomos por ele capacitados, e não somos por ele capacitados. Então, foi isso que Jesus fez durante todo o tempo em que aqui viveu. No Evangelho de João, capítulo 4, 34, ele declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O alimento dele era esse, era fazer a vontade daquele que o havia enviado e realizar aquilo, cumprir a sua missão. O capítulo 5, versículo 30, ele diz assim no final do versículo: porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Isso significa que ele tinha vontade própria. Como homem, ele tinha vontade própria. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus estava na condição de Deus com Deus, a vontade dele e do Pai era uma só. Mas quando ele se tornou homem, ele passou a pensar como nós pensamos, a agir como nós agimos. E ele teve vontade própria que Deus deu a todo homem, a todo ser que ele criou. Então, por isso ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus nos chama para fazer a mesma coisa que ele veio fazer. Capítulo 17 de João, versículo 18. Assim como tu me enviaste, ele está orando. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Da mesma forma que ele foi enviado, ele também nos enviou. Ele disse a mesma coisa no capítulo 20, versículo 21. Ele se apresentou aos seus discípulos após a sua ressurreição, e o texto diz assim: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora, vamos ver a segunda condição para seguir a Jesus. Você deve morrer para si mesmo, todos os dias. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. Isso tira a cruz do passado e a traz para o presente, para o nosso dia a dia. A cruz é o lugar onde Jesus morreu. Foi ali na cruz que ele mostrou até que ponto ia a sua obediência, até a morte e morte de cruz. Mas a cruz, então, é o lugar onde Jesus morreu, mas ela representa a renúncia diária da sua vontade e é uma rendição diária à vontade de Deus na minha vida e na sua vida. É algo que você será chamado a fazer todos os dias, que eu sou chamado a fazer todos os dias. Eu e você temos vontades, temos planos, que não está saindo muito legal, né? Nós fazemos planos, traçamos metas, muitas vezes planejamos o nosso dia de uma maneira, mas Deus faz de outra.
E nós temos que estar sensíveis a essas mudanças de plano que temos que fazer em obediência, cientes de que é a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Isso não é uma coisa fácil. Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. O apóstolo Paulo deixou registrado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31, logo no início, ele diz assim: dia após dia morro. Ele estava se referindo, naturalmente, a experiências de risco de vida que ele corria todo dia. E ele vivia situações que são descritas na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, onde ele descreve tudo aquilo, ele chama isso das credenciais do apostolado. Aquilo que ele diz que caracteriza realmente o apóstolo verdadeiro. E você vai ver que a sua vida é moleza comparado com o que ele descreve ali. Jesus também fez a mesma coisa. Jesus morreu para si mesmo todos os dias. João 8, 28 diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Isso ele fazia todos os dias. Eu me refiro ao fato de que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Em João 12, 49, ele disse: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Isso significa palavra por palavra. Em João 12, 50, a segunda parte do texto, ele diz: portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Vocês lembram que nós temos visto que reconhecer a autoridade implica em você não mudar a palavra de Deus, não acrescentar nem suprimir nada do que Deus disse. E foi o que Jesus fez o tempo todo. João 12, 50, a segunda parte. Ele diz: portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. João 14, 10b, ele diz: as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Não sou eu, é o Pai quem as faz. Eu permito que Ele viva a sua vida em mim. A terceira condição para seguirmos a Jesus, para irmos até Ele, ele diz aqui, no verso 23 ainda, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é viver como Ele viveu, é andar como Ele andou. 1 de João 2, 4 a 6 explica isso muito bem. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Veja, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso.
Porque quem conhece a Deus busca guardar a palavra dele. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se dissemos que permanecemos em Jesus, que andamos com ele, que vivemos com ele, e é isso que caracteriza ser cristão, então eu devo andar como ele andou e devo fazer aquilo que ele disse que eu devo fazer. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, devemos fazer aquilo que ele sempre fez. Muito bem. Para isso, você precisa saber como Jesus andou, como Jesus viveu, como Jesus falou, como Jesus procedeu. Isso você fica sabendo através das Escrituras. Lendo, estudando, memorizando, meditando diariamente em sua casa. Ou em qualquer lugar onde você esteja, que não é aqui. Eu estou dizendo do seu dia a dia. Não é o que você faz quando está aqui, é quando você faz isso não estando aqui. Não há como você saber como Jesus andou, como Jesus viveu, como Jesus falou e procedeu, a menos que você faça uso da palavra dele para você se guiar por ela. Isso você fica sabendo também quando você está aqui conosco, ouvindo de manhã e à noite, quando você lê, medita, estuda, durante os encontros de células. Muitos pensam que podem fazer isso se der. Se houver tempo, se não houver outra coisa mais importante para fazer. E ao longo da minha vida de pastor, eu tenho visto que muitas pessoas fazem opção por outras coisas que não aquilo que deveriam fazer. Eles dão prioridades a outras coisas. E normalmente ninguém diz que é idólatra, mas muitas vezes deixar de estar com o Senhor e com o povo de Deus para fazer outras coisas não deixa de ser uma idolatria. Significa que você ama mais essas coisas do que o Senhor. E o Senhor exige exclusividade. A Bíblia diz que o Senhor anseia por nós, tem ciúmes, como a palavra é essa, ciúme, e é traduzida também por zelo, mas é a mesma raiz, é usada para um e outro termo. Então, muitos pensam que podem fazer isso se der, se houver tempo, se não houver outra coisa mais importante, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Agora, o que é isso? Isso é você viver a sua vida. Isso é fazer o que você quer. Isso é não ter compromisso com Cristo. Muitos desprezam a igreja, mas esquecem que ela não é outra coisa senão o corpo de Cristo. Você nunca viu uma cabeça andando aí sem corpo, e nunca viu um corpo andando sem cabeça.
Você nunca viu um membro do corpo andando por aí sem os outros membros. Então, muitos desprezam a igreja, mas esquecem de que ela é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22, 23, diz que Deus, o Pai, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu dei meu testemunho aqui recentemente e eu tive a oportunidade de dizer que depois de uma certa idade eu me desviei, fui por outros caminhos, mas há uma coisa que eu aprendi com meu pai, é a priorizar a igreja. Ele sempre priorizou isso. Minha mãe veio a se converter muitos anos depois e era uma luta enorme a que ele enfrentava por causa de não ter um entendimento. E eu não sei se ele usou de muita sabedoria, mas eu nunca vi eles brigarem por isso. Mas eu sabia que a minha mãe não queria que ele fosse tão dedicado e que ele queria que ele ficasse em casa com ela. Ela não queria ir com ele. E nunca foi até que ela se converteu. Voltando à questão da igreja, Efésios 4, 4 a 6, nós lemos assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 15, 16 também diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então é importante que entendamos isso. É muito estranho que nós pensemos que nós tenhamos a ideia de que podemos fazer o que queremos, do jeito que queremos, e possamos viver uma vida independente. Não existe nenhum membro independente do corpo de Cristo. Você não é autossuficiente, nenhum membro do corpo é autossuficiente. Nós precisamos do corpo, estar no corpo, viver como corpo. Mas seguir a Jesus é também servi-lo. João 12, 26, ele diz: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém está disposto a me servir, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tem sido tão difícil encontrar pessoas dispostas a servir. Nós, muitas vezes, temos que mendigar, quase, para que as pessoas sirvam em determinadas áreas. Eu tenho muitos afazeres. Jesus disse que nós devíamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Mas, para que não houvesse dúvidas, Jesus nos advertiu dizendo, primeiro,
Se você quiser salvar a sua vida, você a perderá. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Nessa tarde eu estava me lembrando de um moço que tinha família e foi membro da igreja durante muitos anos aqui. E, se você quer saber, eu não lembro por que ele nos deixou. Eu acho que eu estou me lembrando agora. Ele foi para São Paulo, não sei se está lá ou se veio para cá. Mas esse moço tinha muitos problemas no casamento. Eu não vou citar o nome dele e nem você tente descobrir quem é, porque você não vai saber. Mas ele era uma pessoa muito ocupada. Ele dava o que o mundo aí chama de um duro tremendo para ganhar o seu pão. Ele trabalhava dia e noite. E o seu casamento ia de mal a pior. E havia muitas brigas, muitas contendas. A esposa já tinha recebido a Cristo, mas eles não viviam bem. E várias vezes eu tive a oportunidade de aconselhá-lo, e as perguntas que eu faço sempre quando acontece isso: você está orando? Você está gastando tempo com Deus? Ele não estava sempre aqui na igreja. Sempre tinha uma outra coisa para fazer que requeria dele deixar de estar aqui. E eu dizia para ele: olha, não tem como você sustentar um casamento sem oração. O inimigo vai fazer tudo para destruir o seu lar. Vai fazer tudo para destruir a sua família. E você precisa se fortalecer no Senhor, na palavra dEle. Mas ele disse que não conseguia fazer isso, porque trabalhava, chegava até a dormir durante o serviço, com tanto sono. Emendava um turno outro, e coisas dessa natureza. Então, o que isso mostra? Que as prioridades estão erradas. Não faz muito tempo, um outro jovem, eu vi o casamento ir por água abaixo, e não foi falta de aconselhar, não foi falta de instruir, mas a pergunta que eu fiz sempre foi essa: você gastou tempo com Deus durante o seu casamento? Não. Você lê a Bíblia diariamente? Não. Você ora? Só aquela oração que quem sai de casa: Senhor, me abençoa, depois quando chega o Senhor, eu vou dormir, obrigado pelo dia, essas coisas assim. Muitas vezes falei com esse moço, e até a última vez que eu falei com ele, já há bastante tempo, as coisas estavam a mesma. O casamento acabou e a vida continua a mesma. Continua sem buscar a Deus, dá prioridades a outras coisas. Eu não sei como alguém pode sobreviver sem uma vida com Deus. Não sei mesmo, não sei mesmo. Segundo, eu falei de que Jesus nos adverte primeiro: se você quiser salvar a sua vida, você a perderá. Mesmo que nós façamos, queiramos... eu sei por que eu me lembrei dessa pessoa, que eu falei primeiro. É porque ele falou assim, ele pensou até em separar. Eu me refiro a essa pessoa a quem eu me referi, num passado distantíssimo. E ele questionava a continuidade do casamento dele, porque ele dizia: olha, minha vida está indo embora e eu me sinto como se estivesse perdendo a minha vida. E é isso que acontece quando a pessoa não dá prioridade a Deus. Ele vê a sua vida se perdendo, porque quanto mais
Jesus disse, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Para nós ganharmos a nossa vida, nós temos que fazer aquilo que Ele manda. Temos que andar como Ele andou, temos que buscar fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, é boa, é agradável. E o propósito dEle ao nos dar mandamentos, ao nos dar instruções, é para que nós sejamos bem-sucedidos. Isso não significa que nós não tenhamos problemas. Inclusive nos casamentos, mas para tudo tem solução. Ninguém case pensando que você não vai ter problema. Você tem problema orando ou não orando. A única diferença que faz é que Deus opera quando você fala com Ele. Deus resolve as situações, Deus interfere, Deus age, Deus opera e você vê Ele agindo. Mas você não vê Ele agindo numa pessoa que não está fazendo o que Ele manda você fazer. Não adianta você dar conselhos, não adianta você orientar uma pessoa que não faz o que você diz para ela fazer. Muitas vezes o que mais entristece no ministério pastoral é as pessoas querem conselho, mas não seguem os conselhos. E sempre quando vem buscar conselho, eu não dou conselho, eu mostro o que diz a palavra de Deus. Eu não digo o que eu penso, eu digo o que a palavra de Deus diz. Mas as pessoas nem sempre fazem a opção de obedecer a palavra, de seguir o caminho do Senhor. Elas preferem fazer o que elas acham que é melhor. Segundo, se você perder a sua vida por minha causa, você a salvará. Foi o que Jesus disse. Aparentemente, quando nós escolhemos perder a nossa vida por causa do Senhor, nós estamos salvando a vida, não que você, no sentido espiritual de salvação, mas você está realmente dando sentido à sua vida, dando significado, vivendo aquilo que Deus planejou para você. Então, na realidade, você não está perdendo, você está ganhando. E muitas pessoas falam, eu quero aproveitar a vida. Não é por aí. Nós não somos desse mundo, a nossa cidadania é celestial, nós estamos aqui a caminho do céu, e essa é a nossa esperança é o retorno de Jesus ou o nosso encontro com Ele, quando Ele nos chamar assim. Jesus disse em Lucas 9, 24b, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É por isso também que em Gálatas 2,19, a segunda parte, o verso 20, Paulo diz assim, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está falando de ser crucificado com Cristo para a vida dele. E o que ele vivia agora não era a vida dele, era Cristo vivendo nele. Em terceiro lugar, o Senhor nos adverte que se você quiser ter tudo que o mundo oferece, você causará dano a si mesmo. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? De que adianta? No final da vida, você chega à conclusão de que não valeu a pena. Você viveu em vão. Foi uma vida que não acrescentou nem a você, nem a ninguém. Você pode viver como quer, você pode viver tudo que o mundo oferece, mas jamais terá a vida de Jesus. E sem a vida dele, a sua vida não tem significado. Eu estou falando de você deixar Jesus viver a vida dele em você. Jesus nos adverte em quarto lugar, que seguir a ele, seguir a Jesus, é envolver-se integralmente com ele. Confessá-lo publicamente e não se envergonhar dele. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória
e na glória do Pai e dos santos anjos. Então não há meio termo, é compromisso total. Jesus não deixa assim um meio termo, dizendo, olha, você pode viver uma vida mais ou menos, que no final vai dar tudo certo. Ele nos chama para uma vida com Ele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Conclusão. Eu preciso ressaltar ainda uma vez que Jesus e a igreja são uma coisa só. A igreja é o seu corpo, por meio do qual ele se revela ao mundo. Não existe lugar para um membro do corpo viver isoladamente. Você faz parte de um todo. Jesus age e opera por meio do seu corpo, como nós já vimos. Então, considere o que Jesus dizia a todos. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E um pouquinho mais na frente, Jesus disse um texto que eu ainda não citei, que está registrado em Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É esse o chamado de Jesus para todos. Mas só ouve quem tem juízo. Por isso que lá em Apocalipse o Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos e fale com Deus. E veja, examine-se a si mesmo se você realmente já fez uma entrega total do seu ser ao Senhor, ou se você está tentando viver a sua vida e seguir a Jesus ao mesmo tempo. Não há como fazer isso. Senhor, nós te pedimos que Tu venhas nos ajudar. Não é algo que é fácil para nenhum de nós fazer, porque o convite não é para fazer uma vez, é para fazer diariamente. Seguir a Jesus é segui-lo diariamente, é tomar a nossa cruz, é negarmos a nós mesmos todos os dias. E nós pedimos que Tu dês a nós, que professamos o Teu nome, a consciência de que isso significa morrer todos os dias. Morrer para a nossa vontade, para os nossos planos e propósitos, para que os Teus sejam estabelecidos e não os nossos. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver à luz da Tua palavra. Sabemos que em Ti nós temos palavras de vida, e em Ti nós encontramos a verdadeira vida, e queremos que Tu avivas em nós, a Tua vida em nós. Pedimos que o Senhor nos tome por inteiro, e que não haja nenhum espaço para nós, mas somente para Ti. Que o Senhor nos dê a graça de viver isso, por meio de Jesus te pedimos, pela mercê do Teu Santo Espírito.
Que o Senhor olhe para nós com graça e com misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém.